Saudações a todos os meus irmãos e irmãs do mundo todo. Eu quero que vocês escutem atentamente a toda esta carta vinda do irmão Branham. Agora, aqui está o irmão Branham. Meu pequeno rebanho, saudações a vocês e a vocês neste sistema telefônico, o qual é muito, muito bom. Eu estou tão agradecido ao Senhor por vocês poderem assentar-se em seus lares, reunirem-se em seus lugares, em suas igrejas e ouvirem o culto. Que este pequeno grupo seja abençoado onde quer que a minha voz chegue. Hoje eu quero escrever a vocês de coração uma pequena carta de amor para encorajá-los. Vocês que ouvem as fitas são aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem a noiva dele. Eu já disse a vocês muitas vezes que essas fitas são somente para vocês. Vocês são a minha congregação. Eu não sou responsável pelo que Deus deu a outros ministros para pastorearem. Eu sou responsável somente pelo tipo de alimento que eu dou a vocês. Estas fitas são para vocês, somente para o meu tabernáculo que Deus me deu para pastorear. É maná escondido, outros não conseguem recebê-lo. Agora, se algumas pessoas querem hibridar o alimento e outras coisas por aí, deixem que elas obtenham a revelação de Deus e façam o que Deus lhes diz para fazerem. Que se alimentem do que elas quiserem, eu farei o mesmo. Mas estas mensagens são somente para vocês. Eu estou tentando o melhor que posso para ficar exatamente com a palavra. Para vocês que foram colocados por Deus em minhas mãos, pois ovelhas querem alimento de ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É disso que nós vivemos, de toda a palavra que sai. Não apenas uma palavra de vez em quando, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que vocês, santos, vivem. Cada um tem de ter algo a que se agarrar. Algo tem que ser um esteio de ancoragem, ou seja, um supremo. E todos devem ter um supremo ou um absoluto. Para mim e para aqueles que eu espero estar conduzindo a Cristo, e por Cristo, a Bíblia é o nosso supremo. Agora nós compreendemos que Deus nos enviou os seus profetas. Esta é a maneira que Ele tem de trazer a sua palavra ao povo, através dos lábios de seu profeta. Agora, nestes últimos dias, Ele prometeu manifestar-se de novo na plenitude de sua carne, em espírito. É o próprio Deus em forma de letra, em forma de profeta, manifestado em carne. Eu devo viver constantemente na presença do autor, com a minha caneta pronta a qualquer momento para escrever tudo o que ele disser. Eu tenho a minha mente fixa nos pensamentos dele, não no que o homem pensa, no que a era pensa, no que a igreja pensa, no que o reino pensa. Somente nos pensamentos de Deus. Eu só expresso os pensamentos de Deus na palavra. Quando Deus me revela os pensamentos dele, eu os expresso na palavra para vocês nas fitas. O assim diz o Senhor. Não é assim digo eu, é assim diz o Senhor.
Eu só posso interpretá-la conforme o autor me permite interpretar a vocês, pois ela é a infalível palavra de Deus. Há muitos outros que tentam me personificar, tais como sacerdotes e assim por diante. E o que eles fazem? Só confusão, isso é tudo. Eles não poderiam fazer isso. Deus enviou a mim, o seu profeta, para conduzir a sua noiva. Não outro homem ou grupo de homens. As palavras que eu digo e a maneira como eu ajo cegarão alguns, mas abrirão os olhos de outros. Ele vestiu-me com o tipo de vestimenta que eu usaria, a minha natureza, a minha ambição, tudo do jeito que eu deveria ser. Ele selecionou-me perfeitamente para vocês. Outros se levantariam, olhariam e diriam, bem, eu não consigo. Eu não consigo ver. Eles estão cegos. Ele revelará quem ele quiser revelar. Ele é projetado de tal forma que pode se esconder na escritura do teólogo mais inteligente que existe. Ele pode simplesmente esconder-se bem aí na escritura e eles podem olhar o dia inteiro e não vê-lo. Olharem a vida inteira e jamais enxergá-lo. Ele pode simplesmente esconder-se, parado aí. O que importa agora é que aqueles que obtêm a mensagem no coração deles se coloquem na presença do Filho para amadurecerem. Apertem o play e deixem que o Filho extraia, queimando de vocês tudo que está verde, tornando vocês um cristão amadurecido. Quando ele veio da primeira vez, ele era um homem. Quando ele veio na segunda vez, com uma porção dupla, ele era um homem. Quando ele veio na forma de João Batista, ele era um homem. Ele prometeu vir neste dia e viver e revelar-se de novo em um homem. O Filho do Homem vivendo em carne humana. Nós estamos agora na era profética do olho, de Malaquias 4. Não resta vir mais nada a não ser Ele mesmo entrar nisso, pois é a última coisa que há. Escutem, meus cordeirinhos, os quais Deus entregou-me para pastorear. Já é tarde. Ele está vindo em breve para vocês, a noiva dele. Permaneçam com essas fitas. Elas não precisam de interpretação. Eu convido vocês, águiazinhas, a se unirem comigo à única coisa que reunirá a noiva dele neste domingo, às 12 horas, no horário de Jeffersonville. Vocês ouvirão assim diz o Senhor, enquanto Deus fala através de mim e revela. Cristo é revelado em sua própria palavra. De 22 de agosto de 1965. Lembrem-se, permaneçam com o ministério de fita. Apertem o play todos os dias. Irmão Branham. Escrituras para lermos antes de ouvirmos a mensagem.
Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao 12, Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao 5, Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 9, Malaquias capítulo 4, versículo 5, São Lucas capítulo 17, versículo 30, São João capítulo 1, versículo 1, São João capítulo 1, versículo 14, São João capítulo 7, do versículo 1 ao 3, e São João capítulo 14, versículo 12. São João capítulo 15, versículo 24, e São João capítulo 16, versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E Hebreus capítulo 13, versículo 8. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 7. E Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Isso conclui essa carta pessoal para vocês vinda do irmão Branham em Jeffersonville, Indiana. Que Deus abençoe vocês e Shalom.